Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à série Jesus está voltando. Como é bom ter você comigo. Muito obrigado por poder me ouvir e estar aqui juntos para aprender esse assunto que é tão relevante. Quero te fazer uma pergunta. Você acredita na volta de Jesus? Qual foi a última vez que você assistiu uma palestra, uma pregação sobre esse assunto? Vamos aqui juntos aprender? Vamos? Então vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre algumas profecias que já aconteceu e uma que está para acontecer que está vinculado com a volta de Jesus. Vamos lá? Então, em Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel vai ter uma revelação muito interessante. A data que aconteceu foi 536 anos antes de Cristo nascer na Terra. Então, é importante, pessoal, caderno, caneta para você anotar e depois você examinar a palavra de Deus em tudo que eu estou falando aqui para ver se realmente é coerente, tá bom? Então, vamos lá. Daniel 12:4, ele teve essa revelação 536 anos antes de Cristo nascer na Terra. E qual é a revelação? O avanço da tecnologia. Na época de Daniel, não existia nenhum tipo de tecnologia, não existia as redes sociais, não existia o celular, praticamente nada. E Deus vai entregar uma das grandes revelações do avanço da tecnologia. Olha só, olha ao nosso redor. Tudo depende da tecnologia, tudo depende da internet. Você já imaginou o ser humano ficar 24 horas sem internet? É um colapso até mundial, concorda? Então, imagina, ficar sem as redes sociais, plataformas que nós vemos aí de tanto tipo de filmes que nós assistimos aí dia a dia que facilitou a vida do ser humano. Tudo isso, por um lado, é bom, mas infelizmente também vai ser algo muito ruim. Que tudo isso aqui é para a preparação de uma ordem mundial. A chegada do anticristo que vai governar essa terra, que nós vamos trabalhar um pouco sobre esse assunto nos próximos vídeos. Mas antes eu quero falar sobre profecias que já se cumpriram para você acreditar no assunto que eu vou falar, que é a volta de Jesus. Então esse texto, 536 anos antes de Jesus nascer na terra, Deus entrega essa visão para Daniel. E a pergunta que eu te faço, essa profecia já se cumpriu? Sim ou não? É claro que sim. Olha as redes sociais, olha só o avanço cada vez mais, o 5G que já está diante de nós e vai aparecer outros aí também. Tudo nessa vida está debaixo da tecnologia. Vai chegar um tempo, quem lembra daquele filme Os Jackson? Melhor, um desenho, né? Um desenho, um filme, que tinha os carros voadores. Vai chegar esse tempo. Vai chegar o tempo que você vai ver o micro-ondas falando contigo, a geladeira falando contigo, tudo debaixo de um controle. Você clica, as coisas acontecem. Interessante que Deus entregou essa visão para Daniel. E isso já aconteceu. Primeira profecia que eu quero aqui trabalhar contigo, tá? Então vamos para a segunda. Olha só, Naum capítulo 2, versículo 4, a data que aconteceu, 612 a.C., Deus entrega essa visão para Naum, que é o avanço dos carros. Depois você estude na sua casa, Naum 2:4, a data 612 a.C., o avanço dos carros. A pergunta é, ao teu redor, o teu vizinho do lado direito, esquerdo, ele tem pelo menos um carro. Hoje em dia está muito fácil de você ter 2, 3, sem muitas vezes ter dinheiro, é só ter o nome limpo. E às vezes até sem o nome estar limpo a pessoa consegue comprar, adquirir um carro. Mas o que isso tem a ver com uma profecia, gente? Se você ler Naum 2:4, vai dizer assim que os carros chocateam um com os outros nas praças. É muito fácil de entender esse texto. Pega aí um feriado de Natal, Ano Novo, Carnaval. Passa aí os dias de feriado, você vai ver carros
destruição nas BRs e tantas coisas que acontecem com pessoas alcoolizadas, drogadas, carros chocateam um com os outros. E essa profecia, na sua opinião, já se cumpriu? É claro, porque na época de Naum não existia nada. Existia o cavalinho que levava de um lado para o outro, o barquinho, não existia esse veículo. E a Bíblia, verdadeira como ela é, ela falou antes e se cumpriu. Terceira profecia, Isaías capítulo 60, versículo 8. Aqui Deus vai entregar uma das grandes revelações também, que está lá na data 700 anos antes de Cristo, que é o pássaro voador. Se você estudar Isaías 68, vai falar do pássaro voador. 700 anos antes de Cristo teve essa revelação. Agora imagina a cena, Isaías olhando para o céu e dizendo para ele mesmo, quem são esses que estão vindo como pombas? Foi isso que ele viu. Está lá escrito em Isaías 68. Quem são esses que estão vindo como pombas? Ele não tinha entendimento o que era o avião, então ele conectou como um pássaro. E se você perceber, o avião ele tem o estilo de uma pomba. Então ali Deus vai entregar a visão para Isaías, que chegaria um tempo que iria existir o pássaro voador, ou conhecido como avião. Uau! Top, gente! Claro que foi o Santos Dumont que criou, é claro que uma inteligência foi para esse homem, mas a visão Deus entregou para o profeta Isaías. E a pergunta que eu faço para você, essa profecia se cumpriu? Sim ou não? Sim. Quarta profecia, Romanos capítulo 1, versículo 17 ao 32. Essa data, 57 anos depois de Cristo, quando Paulo vai ter essa revelação profética. Aqui é após, tá bom? O primeiro, segundo e terceiro que nós falamos aqui, que são as profecias de Daniel, Naum e Isaías, foi antes de Cristo. Agora, Romanos 1, 17 ao 32, é 57 depois que Cristo morreu e ressuscitou, ok? Aqui vai falar sobre o avanço da prostituição. O avanço da prostituição. Gente, realmente, viver nessa geração não está fácil. Cada dia está mais desafiador. É difícil você ligar a televisão e você não ver coisas absurdas. É situações que você olha e fala assim, será que realmente isso é verdade? A prostituição, num todo, a impureza, a desobediência, a falta de respeito com os pais está demais. E Paulo vai ter uma revelação dizendo que antes da volta de Jesus e a chegada do anticristo, que nós vamos trabalhar nos demais vídeos, vai acontecer uma frieza, como diz aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, gente, o nível de prostituição que está. Televisão, nas redes sociais. Olha só a quantidade de sites pornográficos que nasce todos os dias no seu país, no meu país. Olha a quantidade de pessoas que estão se entregando à impureza, traição de um lado, filhos que acabam nascendo por falta de responsabilidade de uma pessoa e de outra. Olha só como que está esse nível de prostituição, de impureza nesse mundo. A ternura, o amor, a empatia, a lealdade parece que não existe mais. E quando falamos de lealdade, parece que nós que lutamos para cumprir princípios, que somos conservadores, nós somos os loucos. E eles estão certos. Gente, realmente está desafiadora essa geração.
Se Sodoma e Gomorra foi feio, ai, 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 essa geração e a próxima será pior. E isso está acontecendo diante de nós. Aconteceu. Essa profecia está se cumprindo diante de nós. E a próxima que agora é o tema que eu quero abordar com vocês. Então, volte comigo. Primeira profecia, vamos recapitular rapidamente. Primeira profecia, Daniel 12:4. Se cumpriu o avanço da tecnologia. Naum 2:4, o avanço dos carros. Já se cumpriu. Isaías 68, que é o pássaro voador, que é o avião, já se cumpriu. Romanos 1:17-32, que é o avanço da prostituição, já se cumpriu. Está diante dos nossos olhos, os 4. E a próxima, que ainda não se cumpriu. Então, volta comigo aqui. Acabamos de citar bases bíblicas. A Bíblia falou antes e se cumpriu. Agora eu quero falar de uma profecia que ainda não aconteceu e que a Bíblia está avisando e ela vai se cumprir, querendo os homens ou não acreditar, que é a volta de Jesus. Atos 1:11. Atos 1:11 está lá 30 a 60 anos depois de Cristo, que teve essa cena, esse acontecimento que Lucas ele vai abordar, um dos discípulos de Jesus. Atos 1:11 é a volta de Cristo. Qual que foi a cena? 2 discípulos estavam vendo Jesus subir para o céu. Eles ficaram muito tristes porque Jesus estava retornando para o céu, deixando eles. E aparece ali um anjo e chega para os 2 discípulos e diz assim: homens galileus, por que choras? O mesmo Jesus que está subindo, ele voltará. Uau! Sensacional! Uma palavra foi liberada do céu. Ele vai voltar. Vou recapitular. Ele, o Rei, o Yeshua, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a raiz de Jessé, o Filho do homem. Ele voltará para buscar os fiéis. Uau! Jesus está voltando. Essa profecia ainda não aconteceu, mas a Bíblia está avisando. Como ela avisou lá de Daniel 12:4 e aconteceu, como avisou em Naum 2:4 e a profecia se cumpriu, como avisou em Isaías capítulo 60, versículo 8 e se cumpriu, como avisou em Romanos 1:17-32 e se cumpriu, está avisando dessa, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Jesus está voltando. E existe uma palavra, a palavra arrebatamento. Você já ouviu falar nessa palavra? Arrebatamento. Essa palavra aparece com muita ênfase em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Arrebatados. No latim original, a palavra arrebatamento significa ser arrancado, sair rapidamente daquele local, rapidamente, será arrancado. Significado da palavra arrebatamento. Você sabia que essa palavra ela já está no Antigo Testamento, em alguns livros? Vamos aqui entender um pouquinho o significado dessa palavra? Bora lá, pessoal? Está fazendo sentido para você? Quais fichas caem sobre esse assunto? Infelizmente, na nossa geração, poucos estão falando sobre a volta de Jesus. Qual foi a última vez que você assistiu uma palestra sobre esse assunto, uma pregação? Você que faz um curso teológico, qual foi a última vez que você ouviu, assistiu, meditou na sala de aula sobre esse assunto? Por que será que a igreja não está falando sobre o maior movimento da Terra? Por que será que a igreja não está compartilhando esse assunto para colocar temor
um arrependimento genuíno no coração da igreja. Por que será? Vamos continuar? É para refletir um pouco aqui. Então a palavra arrebatamento, ela aparece algumas vezes. Então vamos recapitular? Arrebatamento, ser arrancado com força daquele local. Ó, rapidamente. Isso aconteceu em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, quando Elias, ele é arrebatado numa carruagem de fogo. Ele foi arrebatado, sumiu, ok? Aconteceu no Antigo Testamento. Também aconteceu, nessa cena bem interessante, de Enoque. A história de Enoque está lá em Gênesis, capítulo 5, mas essa base bíblica está no Novo Testamento, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que diz que ele foi transladado também, ele foi arrebatado. Deus arrebatou, transladou ele, e ninguém achou esse homem. Depois estude lá Hebreus 11, 5. Isso está lá no Antigo Testamento, mas a base bíblica está no Novo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz que Paulo foi arrebatado também. Teve um arrebatamento e foi para o céu. Um arrebatamento espiritual, né? Ele teve um arrebatamento de sentido, mas a palavra arrebatamento também aparece. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim que no abrir e fechar de olhos, que também é um arrebatamento, né? Rapidamente vai acontecer essa cena. Então perceba que várias situações acontecem. Várias vezes aparece essa palavra, inclusive mais uma, que é para refletir, aqui é um campo de ideias, né? É claro que você pode não concordar com uma coisa ou outra, mas aqui nós estamos aqui num campo de ideias e tendo coerência de um assunto, ok? Então vamos lá. Sabe a Arca da Aliança? A Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus, onde dentro dessa arca estava ali as tábuas da lei, estava ali o maná, certo? Estava ali os mandamentos do Senhor, sabe? Naquele local, a vara de Arão, certo? Então, lembra que a Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom, ficou lá alguns meses, Obed-edom foi muito abençoado, aí Davi pegou essa arca e depois dessa cena não se fala mais da arca, a arca some. Aí eu fiquei analisando, né, quando comecei a ler sobre esse assunto, para onde foi a arca. E existe um texto, se ele é literal ou simbólico, eu acredito que é literal, que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19, diz assim, que a arca da aliança está no céu. Então dá para entender o quê? Que a arca também ela foi arrebatada. Pode ser literalmente, pode ser simbólico, eu acredito que é literal. Então perceba que a palavra arrebatamento apareceu várias vezes no Antigo Testamento. Olha lá, Elias, Enoque, a Arca da Aliança. No Novo Testamento apareceu com Paulo lá em 2 Coríntios 12, 2. Aparece em 1 Coríntios também 15, 52. E que é a chave, que realmente é a palavra com força, com ênfase, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, que fala, e vou recapitular o texto, que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e depois nós. Olha que interessante, Paulo coloca o pronome nós. Depois nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Está fazendo sentido? Agora eu te faço uma pergunta. O que vai impedir de uma pessoa ser arrebatada? Se Jesus voltar hoje, o que vai impedir de uma pessoa encontrar Jesus e não ficar no governo do anticristo? O que vai impedir uma pessoa quando Jesus voltar? Eu te conto no próximo vídeo.